A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, família. Uma quarta-feira abençoada. Eu estou alegre, feliz, porque estou aqui para transmitir algo muito importante para todos vocês. A palavra de Deus em Atos, capítulo 6, do versículo 4, os apóstolos dizem assim: perseverar em oração e na doutrina da palavra. A oração e a doutrina da palavra. A oração é a base da vitória. A oração é ela que te dá vida. A oração transmite Deus, aleluia, até uma conversa com você. Quando você vai para a oração, você está chamando o seu Pai, que é Deus, para ter uma conversa com Ele. E se é uma coisa que Deus ama, é conversar com a alma na terra. Ele criou o ser humano, Ele formou o ser humano para ter essa, aleluia, comunhão, para ter esse relacionamento. Deus, Ele criou a gente para isso. E quando você está disponível a orar, aleluia, e a ler a palavra dEle, que é a voz dEle falando, aleluia, a tua vida muda. A tua vida começa a mudar. Eu não vi um que passe a orar, ou seja, no cantinho da tua cama, antes de dormir, quando acordar, aleluia, reservar um tempo reservado durante o dia, 2, 3 vezes no dia, aquela hora principal de falar com Deus, eu e você precisamos ter. E eu vim nesta manhã, aleluia, te passar essa base tão importante que tua vida vai mudar de uma vez por todo. É só falar com Deus. A oração, aleluias, em Atos capítulo 6, do versículo 4, perseverais em oração e na doutrina da palavra. Aleluia, glória a Jesus. A oração é muito importante. Em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 2, 3, diz que Ezequias, ele vai ter uma enfermidade, e o profeta Isaías, aleluia, vai até a ele, manda ele botar em ordem a casa, senão morrerá e não viverá. Sabe o que foi que Ezequias fez? Diz que quando o profeta vai embora, Ezequias se deita, aleluia, olhando para a parede, aleluia, e começa a orar. Ele ora dizendo: lembra-te, Senhor, de quando eu andei correto, com sinceridade, aleluia, aleluia, na tua presença. E quando Ezequias começa a orar, disse que Deus envia o profeta Isaías lá novamente e diz: tá aí, Deus ouviu a tua oração. E agora foi acrescentado mais 15 anos na tua vida, aleluia. E Ezequias voltou, aleluia, a ter uma vida saudia. Ezequias voltou a ter uma vida sem enfermidade. Ezequias voltou, aleluia, a ter uma vida, aleluia, do jeito que Deus queria, por causa da oração, aleluia. Olha como ele foi sábio, ele correu para orar. Então a oração, ela é muito importante. Em Daniel, capítulo 6, do versículo 10, disse que Daniel, está escrito lá, em Daniel, capítulo 6, do versículo 10, que Daniel, ele ia à casa dele, e ele abria a porta, a janela, e olhava para o céu, e 3 vezes Daniel orava, de manhã, de tarde, aleluia, e media. Daniel orava de manhã, media e de tarde. 3 vezes ele tinha esse hábito de oração, e disse que Deus tirou Daniel da cova do leão, aleluia, diz que Deus livrou Daniel da cova do leão. Esse leão hoje significa o inimigo das nossas almas, que é Satanás e os demônios. Ele só pode bater em retirada quando nós temos uma vida de oração. A palavra do Senhor diz em Atos: sujeitai a Deus e o inimigo fugirá de vós. É quando nós oramos que as situações começam a fugir das nossas vidas, a depressão começa a fugir, a enfermidade começa a fugir, aleluia, a inveja começa a fugir e as portas se abrem, irmão. Quando você ora confiando em Deus, trazendo Jesus Cristo, o Espírito Santo para a tua vida, tudo muda. É esta manhã que eu venho trazer esta palavra fiel e verdadeira em Lucas capítulo 18, do versículo 8,
Jesus disse, porventura achará fé na terra quando viu o Filho do Homem? Aleluia, quando Jesus falou de fé, se ele vai achar ou ele está enxergando isso, aleluia, é as pessoas que se esfriou, parou de orar, aquelas pessoas que estão na presença de Deus, não tem mais hábito de oração com Deus, se esfriou. Se Jesus voltar, como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? E nesta manhã eu venho trazer esta palavra de conforto, de força, de fortaleza para a sua vida. E é para todos. Todos que colocam o joelho e vai para Deus e abre o coração, Deus, ele desce para te ouvir e a tua vitória é certa, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 11, do versículo 1, Jesus disse, se for possível, Senhor, meu Pai, que passe de mim esse cálice. Jesus ali está orando ao Pai para que livre ele, aleluia, como Hebreus capítulo 5, do versículo 7, diz que Jesus, aleluia, ele orava em clamor, em lágrimas, para aquele que poderia livrar ele da morte, aleluia, que era Deus. Jesus orava, Jesus passava a noite orando, porque a oração é a base da vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.